Sejam todos bem-vindos aos canais de comunicação do Grupo Espírita da Prece. Para essa semana, a nossa reflexão, de acordo com a orientação da casa, é que buscássemos o Evangelho de João, o capítulo 6, onde Jesus nos fala que ele nos é o pão da vida. Diante das circunstâncias que vivenciamos e através da doutrina espírita, sabendo que estamos em um mundo de provas e expiações, em um processo constante de evolução, como nos é intensa essa palavra, que Jesus é o verdadeiro pão, o nosso verdadeiro alimento. Façamos então as nossas reflexões acerca dessa passagem de Jesus. Para o nosso estudo, utilizaremos como base o Livro dos Espíritos, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo, ambos as obras da codificação de Allan Kardec. Utilizaremos também, como formas de ilustração, o livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, e o livro A Vida Escreve, também psicografia de Chico Xavier, de autoria do espírito Hilário Silva. Iniciemos então a nossa reflexão acerca do Evangelho de João, capítulo 6, os versículos 33 a 35. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nessa passagem, Jesus nos mostra que ele era o pão da vida, que chegava à Terra para trazer os ensinamentos acerca do amor. Numa sociedade ainda baseada nas leis de Moisés, onde buscava-se o olho por olho, o dente por dente, Jesus vem introduzir agora algo que acalmasse os corações, algo que falasse a verdade, algo que mostrasse um sentido existencial, que era o amor. E hoje temos a doutrina espírita que está em consórcio com as palavras de Jesus. Todo o estudo e o aprimoramento que Kardec nos traz acerca da doutrina espírita está baseada na execução e no aprimoramento ensinados por Jesus através do amor. Para aprimorarmos o nosso estudo diante das palavras de Jesus, recorremos ao Livro dos Espíritos. E a questão 134 existe a pergunta: o que é alma? E a resposta foi: um espírito encarnado. E no item B da mesma questão, as almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim, as almas não são mais que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, e depois reveste temporariamente o invólucro carnal, para se purificar e esclarecer. Qual é o objetivo da análise dessas questões? Quando nós observamos o nosso cotidiano, a nossa existência, observamos que muitas vezes ou nos observamos como corpo físico e buscamos recursos, alimentos, medicamentos que possam manter esse nosso corpo físico, o que não está errado. Mas devemos buscar, antes disso, o princípio verdadeiro, que é o espírito que ocupa este corpo momentaneamente. E esse espírito, que está ligado intimamente ao corpo através do perispírito, ele também precisa de recursos. Ele é o objetivo verdadeiro. Ele é o objetivo de aprimorar-se, de evoluir-se. Então, quando Jesus nos fala sobre o pão da vida, ele vai além do pão que alimenta o corpo, mas ele fala sobre o verdadeiro pão que alimenta a alma, ou seja, o pão que nos dá o sustento para conseguirmos atingir os nossos objetivos enquanto encarnados, no nosso aprimoramento moral, no nosso processo de evolução. Eis aí o primeiro sentido que nos mostra o pão colocado por Jesus.
Ainda buscando uma base explicativa na codificação espírita para as palavras de Jesus, recorremos à Gênese de Allan Kardec no capítulo 14, e duas frases nos chamam a atenção. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Nessa passagem da Gênese, Kardec nos mostra, através dos ensinamentos dos espíritos, a essência dos nossos pensamentos e a essência das nossas palavras. Nós podemos nos alimentar e alimentarmos ao outro da mesma forma com que o outro pode se alimentar e nos alimentar também através dos bons fluidos, através desses pensamentos, de boas palavras e de boas ações. Então, quando Jesus, diante da sua grandeza espiritual, nos trazia o ensinamento, ele chamava a atenção às pessoas. Ele lançava esses fluidos que chegavam até o íntimo de cada pessoa que estava aberta a recebê-lo e, consequentemente, elevava os pensamentos ao aprimoramento e à modificação. E assim, quando buscamos esse pão da alma, que são os ensinamentos de Jesus, e eles adentram em intimidade com o nosso espírito, e conseguimos colocá-los em prática, certamente nós estamos recebendo este alimento sagrado, esse alimento através dos ensinamentos de Jesus. Mas da mesma forma que os maus pensamentos e as más palavras e as más ideias também podem nos trazer alguns tipos de vícios, ou fluidos penosos à nossa existência. Então nós temos o livre-arbítrio, mas busquemos aí, através das explicações, que esses ensinamentos que Jesus coloca todo em torno do amor, da caridade, da benevolência, nos é o alimento que é levado a outra pessoa, mas principalmente a nós. Vamos fazer aqui algumas reflexões acerca de algumas passagens do Evangelho aonde a presença de Jesus entre as pessoas funcionava como um alimento para a alma. Passagens aonde haviam dores, sofrimentos ou incertezas, mas a presença de Jesus fez-se como um grande alimento para a alma dessas pessoas. Uma dessas passagens é a presença de Jesus na casa das irmãs Marta e Maria. E no momento, é narrado por Lucas, em 10, versículos 41 e 42, aonde Marta reclama que Maria não a ajudava no serviço da casa e estava ali assentada aos pés de Jesus. E Jesus responde: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Ou seja, isso reflete muito a nossa condição atual, porque nós ainda somos espíritos ainda muito pequenos diante do processo evolutivo. E em muitas situações de dor, alguma tristeza, alguma mágoa, ou algo que não nos acontece de forma correta, e muitas vezes nós tentamos fugir disso. Então nós fugimos desses nossos problemas, muitas vezes, nas questões materiais, na busca das ilusões materiais, ou nos vícios quaisquer que sejam. Mas Jesus nos mostra que a sede e essa fome, ela pode ser sanada não através dessas fugas materiais, mas através dos seus ensinamentos, através da prática do amor, através dos seus ensinamentos, todos eles alicerçados no amor. E assim Maria estava fazendo. Estava sentada, ouvindo aquelas palavras e introduzindo-as no coração. E assim ele ensina a outra irmã, a Marta, que não se preocupasse com tantas coisas que são fugas, que eram necessárias, é claro, mas que, a princípio, naquele momento, o mais importante
era ouvir aquelas palavras e receber aquele verdadeiro alimento. Na passagem em João, capítulo 4, versículos 5 ao 29, Jesus encontra a samaritana ao poço. Aquela mulher iria buscar ali a água. E naquele momento Jesus fala a ela que quem busca aquela água novamente terá sede. Mas quem buscasse a verdadeira água, a verdadeira fonte, que seriam os seus ensinamentos, nunca mais teria sede. E no final dessa passagem, ela volta entre os seus, contando sobre a verdadeira água da vida, que seria a presença de Jesus. Jesus consegue levar ao coração daquela mulher a luz que tanto necessitava. Ele ensina que através das palavras e dos pensamentos, a água verdadeira da vida. E ele mostra que as questões puramente materiais, simbolizadas pela água da fonte, elas matam a sede, mas momentaneamente. Mas aquela sede eterna pode ser reduzida em nós através do aprimoramento das suas palavras em torno do amor, do estudo em torno das suas práticas de amor. No livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 15, nós podemos fazer uma análise sobre a passagem onde Jesus fazia a multiplicação dos pães e dos peixes. Nos capítulos 13, 14 e 15, Allan Kardec deixa muito bem claro que não existe milagres através ali da doutrina espírita, da mesma forma que não existe o sobrenatural. Então, quando nós observamos essa multiplicação dos pães e dos peixes, através do capítulo 15 da Gênese, conseguimos observar que Jesus matava a fome das pessoas através da sua presença, através dos seus fluidos e dos seus ensinamentos. A revolta das pessoas, o cansaço, isso tudo era retirado de lado quando as palavras de Jesus adentravam no íntimo das pessoas e matavam ali a verdadeira fome, a verdadeira sede. Então, a verdadeira multiplicação de pães é quando essas palavras chegavam ao íntimo das pessoas. E as pessoas ficavam maravilhadas por seguir Jesus e ouvir ali as suas palavras. E não percebiam mais o tempo, não lembravam de fome, não lembravam de nenhum cansaço, porque estavam satisfeitas com aquilo que escutavam e gostariam de continuar escutando por muito mais tempo. Esse é o verdadeiro alimento, muito bem representado nessa passagem e esclarecido pelo livro A Gênese de Kardec. E a doutrina espírita, ela tem como base os ensinamentos de Jesus. É a terceira revelação. E no Livro dos Espíritos, na questão 886, a pergunta que temos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Eis aí a doutrina espírita que nos recomenda a caridade como uma forma essencial dos ensinamentos do Cristo em nosso cotidiano. E uma nota de Allan Kardec fala que a caridade, ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente aos que se costuma dizer. Ou seja, qualquer que seja a forma de caridade existente, ela é a máxima das palavras de Jesus. É o verdadeiro pão de Jesus dentro de nós. Porque quando nós temos o olhar ao outro, automaticamente existe um olhar por nós mesmos. Quando nós nos preocupamos com a dor do outro, de forma indulgente, nós também compreendemos que precisamos de indulgência para conosco, porque também somos espíritos ainda em processo de evolução, em processo de crescimento. Eis então a máxima da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Ou seja, a caridade é a mola propulsora que nos leva verdadeiramente
aos ensinos de Jesus. Um bom exemplo está no livro A Vida Escreve, que é a psicografia de Chico e Valdo Vieira, e o autor é Hilário. Ele fala sobre um personagem que é Saturnino Pereira. Era um homem muito prestativo. Então esse homem, ele aplicava as palavras de Jesus e as orientações acerca dos espíritos, que era a caridade, diariamente. Onde este homem passava, ele era querido pelas pessoas pelo o seu amor e a sua benevolência para com todos. Mas em um determinado dia, na fábrica onde ele trabalhava, ele sofreu um acidente. E logo ele foi levado a um hospital. Rapidamente as pessoas ajudaram, porque todo mundo gostava dele, e ele perdeu um dedo através do processo do acidente. E ele ficou muito triste pela perda daquele dedo. Mas depois, numa manifestação de um espírito em uma reunião, ele disse que ele deveria agradecer, porque ele trazia débitos do passado, onde ele moía a mão, um braço de um escravo no moedor de cana, e que ele teria ali que perder também a sua mão. Mas a sua ação, a sua benevolência na sua existência atual foi tão intensa que ele perdeu apenas o dedo. Fica aí o ensinamento a cada um de nós sobre o verdadeiro pão da vida, ou seja, os ensinamentos de Jesus associados com a máxima da doutrina espírita, que é a caridade. Quando nós nos devotamos ao amor, a esses fluidos benevolentes da caridade, nós somos muito beneficiados por ele. Aonde se leva o amor, o amor também se faz presente. Então, podemos concluir que o pão da vida é aquilo que nos mostra a nossa certeza do progresso, a nossa certeza de melhoria. Que onde estiver feita a caridade, a assistência ao próximo e a compreensão da dor do outro, certamente ali existe um progresso mútuo, como aconteceu no caso narrado por Hilário, através da psicografia de Chico Xavier. Para finalizarmos, então, buscamos o livro Ação e Reação, de André Luiz, que nos mostra um caso chamado Débito Aliviado. É o capítulo 16, que fala sobre Adelino Correia. Era um trabalhador espírita que trabalhava à frente das palestras, participava de trabalhos assistenciais e ainda tinha a adoção de algumas crianças. Só que André Luiz narra que a alma deste homem trazia alguns conflitos, algumas dores e alguns problemas. E em dado momento, quando André Luiz estava com a equipe espiritual em sua casa, narra que uma criança foi deixada à porta abandonada. E ele abraça aquela criança ao colo para a adoção. E André Luiz mostra que ali estava o seu pai da vida passada, aquele mesmo pai que ele teria auxiliado no processo do assassinato. Estava ali agora um reajuste, estava através da adoção desfazendo as ligações de ódio e transformando agora em ligações de amor. Assim compreendemos então a essência do verdadeiro sentido das palavras de Jesus quando nos fala sobre o pão da vida, o pão que alimenta verdadeiramente. Todos nós, ainda espíritos imperfeitos, trazemos as nossas mazelas, as nossas dores e as nossas imperfeições, escondidas pelo esquecimento do passado. Mas essas dores, muitas das vezes, falam em nós. Mas quando nós nos dispomos a estudar, a ouvir a palavra de Jesus, e através da doutrina espírita, das suas explicações, colocá-las em prática através das maiores e inúmeras vertentes que é a caridade, certamente estamos nos alimentando dessas palavras. Existe uma frase que fala que o amor ele une as pessoas, mas o ódio também une. Só que as ligações de amor, elas precisam ser eternas, porque as de ódio são passageiras. Assim compreendemos essas palavras em nossos momentos atuais,
nesses momentos de transição que estamos vivenciando. Quantas são as ações de ódio, de raiva, de tristezas que perambulam pelos pensamentos e pelas expressões da humanidade. Mas através dos ensinamentos de Jesus e das explicações da doutrina espírita, compreendemos que o amor ele vale a pena, a quem ele é destinado e principalmente daquele coração aonde ele nasce. Que não nos esqueçamos disso, que a presença de Deus faça presente em nós e qualquer que seja a ação que parta de nós, através de simples pensamentos ou palavras, ou mesmo qualquer tipo de ação que exista um amor, certamente estaremos sendo alimentados. Que todos tenham uma excelente e abençoada semana, com propósitos de amor para um próximo ano voltado ao bem, à caridade e à ampliação do amor ao mundo. Que Deus abençoe a nossa estrada evolutiva, abençoe o nosso lar, a nossa família e que possamos ser cada dia mais homens mais fortes e mais devotados ao bem no nosso processo evolutivo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.